Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia num texto bem conhecido por nós promessistas, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, em nome de Jesus. Êxodo não é difícil achar, né? É o segundo livro da Bíblia. No capítulo 20, do verso 1 ao 17, está os 9 mandamentos. É isso mesmo? Não? Quanto mesmo? 10. Eu falei 9, vocês ficaram calados. Eu até até assim, de medo, né, que o povo eu digo, eu estou numa igreja dominguista agora, que acredita só em 9. Em Êxodo 20 está os 10 mandamentos. Nós vamos ler esse capítulo aqui, do verso 1 ao 17, apesar da gente já conhecer, a gente vai ler para relembrar. Ele diz assim, em nome de Jesus: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e não as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam o que, irmãos? Os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Esqueçam do dia de sábado. Não? Como é que está escrito aí? Lembra-te do dia de sábado para fazer uma canjicada. Sim ou não? Não, para quê? Para o santificar, ou seja, para separar ele. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, ou seja, de domingo a sexta, os dias seu. Mas o 7º dia é do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muito bem. Podeis assentar. Aqui está os 10 mandamentos. Para iniciarmos a nossa meditação, quando a gente estuda a Bíblia Sagrada e quando a gente passa muitos anos na igreja, como eu que já estou há mais de 40 anos na igreja, né? Nasci, quando eu nasci, minha família, minha mãe, minha avó frequentavam a igreja adventista da Promessa. E eu fui apresentado quando criança, como é de costume, né, dos crentes, fui apresentado lá na igreja de Recife, lá no Vasco da Gama. Depois,
em ver a sua fase de criança, entrou a fase de adolescente. Meu pai mudou do bairro do Vasco da Gama e a gente foi morar na cidade de Paulista. A gente morava no Grande Recife, aí fomos morar 2 cidades depois, né, de Paulista. Vem, Recife, Olinda, Paulista. Chegando lá, não tinha a Igreja Adventista da Promessa. E aí o que é que acontece com a minha família? A gente se afasta da igreja. E com os anos a gente se desvia dos caminhos de Deus. E depois, em 17 anos e 6 meses, eu reencontrei o Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui num dia de quinta-feira assistir um culto, depois de uma aposta de um jogo de futebol, né? Eu apostei com um colega num jogo de futebol, uma aposta meio lá maluca, né? Ele era crente, ele chegou, ia ter um culto especial na quinta-feira na igreja dele, e ele fez uma aposta comigo, né? Fazendo o seguinte, ele me convidou para ir na igreja, e eu disse para ele, eu fui bem carinhoso assim com ele, eu disse, rapaz, você tá tirando uma com minha cara. Eu não gosto de crente, eu odeio crente, não vou na igreja de crente, não quero saber de crente. E você vem com essa maior cara de pau e me convida para uma igreja de crente. Você quer levar um tapa, cara? Né? Assim, para você ver como eu amava os crentes, né? O que o diabo fez comigo de 13 anos de idade até 17 anos e 6 meses. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí fizemos uma aposta, né? Eu cheio de soberba, eu fiz uma proposta para ele. Falei assim, ó, daqui a pouco a gente vai jogar aqui, vai ter 2 times. Vamos fazer o seguinte: eu formo um time e você forma outro, tá bom? Se meu time ganhar, você vai ter que cumprir uma coisa que eu vou determinar. Você topa? Aí o irmão olhou para mim assim, sem pestanejar, falou: eu topo. Aí eu falei: mas rapaz, eu nem disse para você o que eu quero e você topou. Ele disse: não, eu topo, não tem problema. Ó, a aposta é o seguinte: se meu time ganhar, eu vou comprar uma garrafa de cachaça e você vai virar essa garrafa todinha. Aí os caras que estavam do lado começaram a rir, né? Começaram a rir, meu Deus do céu, que é isso, né? Aí, o nome dele Maurílio, o Maurílio olhou para mim e falou assim: e a minha tarefa para você é o seguinte: se meu time ganhar, você vai na minha igreja quinta-feira à noite. Aí eu olhei para ele, meio assim com ar de zombaria, falei: topo. Mas no coração eu já estava, vou nada, vou só enrolar esse crente, né? Moral da história: os times entraram para jogar e assim, o crente estava tão confiante que ele disse assim: ó, pode formar seu time primeiro. Olha, eu escolhi os melhores, né? Escolhi o melhor, digo, rapaz, esse crente vai levar uma goleada e eu quero ver ele saindo daqui capengando, bêbado. E ali escolhi meu time e ele escolheu dele. Começou o jogo, meu time logo de início meteu 2-0. Aí pronto, eu comecei a tirar onda da cara dele, né? Já achando que ia ganhar. Moral da história, o time dele empatou com o meu, virou e ganhou de 4-2. E eu tive que ir na igreja na quinta-feira à noite. E foi naquela quinta-feira que o Senhor Jesus me salvou. Você vê como Deus faz, né? Um jogo de futebol. E quando eu perdi o jogo, eu ainda disse para ele assim: ó, você ganhou, mas eu não vou não. Aí os outros colegas, os outros maloqueiros, que eu andava com um monte de maloqueiro, né? De bandido, era uma turma que não valia um vintém. Eu também não valia nada, estava lá no meio, né? Porque coisa ruim entra em coisa ruim, né? Não é assim? Então era um grupo de coisa ruim. Aí eu disse assim: ó, irmão, você ganhou, mas eu não vou não. Quero saber de crente não. Aí os próprios colegas, os outros maloqueiros, falou assim: cara, homem tem que ter palavra. Você vai, cara. Se você não for, a gente vai tomar um cacete. Aí eu falei: mas rapaz, mas era o bendito, agora vocês viraram crente. Ele falou: não, mas a gente não virou crente não.
É que você perdeu, rapaz, agora você está querendo arregar, você está querendo cair fora? Você vai no culto, sim. E a gente vai perguntar ao irmão depois se você foi. Aí, quinta-feira, tô eu lá no culto, né? Com a cara mais lavada do mundo. Odiando, estava ali dentro, mas odiando, doido que terminasse o culto para ir embora. Mas foi naquela noite que eu ouvi o evangelho e o Senhor veio ao meu encontro, abriu a minha mente, o meu coração, e eu entrei naquela igreja, um ateu, um incrédulo, um rebelde, e saí de lá um crente em Jesus. E até hoje eu sigo o Senhor Jesus pela sua misericórdia. Então, aí depois de um tempo eu reencontrei a igreja da promessa e voltei para a igreja adventista da promessa. Nela aprendi a amar os mandamentos de Deus e a guardar os mandamentos de Deus. Lá na presbiteriana onde eu estava, eles não ensinavam sobre os mandamentos de Deus. E quando ensinava, ensinava pela metade. Mas na promessa eu aprendi todos os mandamentos de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi sobre os 10 mandamentos é o seguinte: os 10 mandamentos é a única parte na Bíblia que foi escrita diretamente por Deus. A Bíblia ela tem 66 livros, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, em 3 línguas diferentes, aramaico, hebraico e grego. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes, Ásia, Europa e África. Ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrito. O primeiro escritor foi Moisés e o último foi João, o escritor do Apocalipse. Então a Bíblia tem toda essa grandeza. Mas se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 99,9999% foi escrito por seres humanos inspirados e capacitados por Deus. A única parte na Bíblia que foi escrita pela própria mão de Deus foi os 10 mandamentos. Isso está lá em Êxodo capítulo 32, se não me engano, verso 18. Quando Moisés diz que o Senhor escreveu a sua lei com o seu próprio dedo. E aí, quando a gente estuda os 10 mandamentos eles estão divididos em 2 categorias. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam sobre o amor a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos nos ensinam sobre o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, se você pedir o resumo dos 10 mandamentos, como se resume os 10 mandamentos na Bíblia? Você vai encontrar a seguinte definição: amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Aqui está o resumo e a divisão dos 10 mandamentos. Esses mandamentos, os 10 mandamentos, eles não foram dados só para os judeus. Se você me perguntasse assim, pastor, para quem foi dado esses mandamentos? Se você sair conversando por aí, perguntando, algumas pessoas vão dizer assim, não, foi dado para os judeus. Mas se você ler Eclesiastes capítulo 12, confira aí na sua Bíblia, verso 13 e 14, você vai ver lá que o sábio, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tá isso aí? Conferiu aí? É isso mesmo? É isso que tá? Ó, tá ali, ó. Ó, de tudo o que se tem ouvido ou se ouviu. Aqui está a conclusão. Qual é a conclusão que está ali? Olha lá, qual é a conclusão? Temer a Deus e obedecer os seus, porque este, na minha Bíblia é mais tradicional, está escrito assim, porque este é o dever de quem? De todo homem. A palavra homem ali é humanidade. Então, quando Deus escreveu e deu os 10 mandamentos, ele deu para
todo homem, não foi só para os judeus, não foi só para Israel. É tanto que quando Jesus, uma certa feita, ele discutindo sobre o Shabá, o sábado, o quarto mandamento, ele disse assim: o sábado foi feito por causa do homem. Ele não diz o sábado foi feito só por causa do judeu. E nem o sábio diz aí que guardar os mandamentos é dever só do judeu. Não. Deus, quando Deus deu o mandamento, ele deu aos judeus, porque o judeu era o seu povo naquele momento. Vocês estão entendendo? Então Deus tinha um povo. A lei era de Deus. Deus escreveu essa lei para o seu povo. Quem era o povo de Deus naquele momento? Era os judeus. Mas hoje o povo de Deus é composto de judeus e de gentios ou estrangeiros. Esse é o povo de Deus hoje. Então, o texto mostra que os 10 mandamentos, eles se resumem em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é amar a Deus na Bíblia? Amar a Deus é não ter outro Deus diante de si. Veja aí os 10 mandamentos, ó. É não ter outro Deus diante de si. É não fazer imagem de escultura para adorá-la ou prestar culto. É não tomar o nome de Deus em vão e guardar o santo sábado como um dia de repouso e de descanso. Então, isso é amar a Deus. E na Bíblia, o que é amar o próximo? Amar o próximo está aqui, ó. É honrar o pai e a mãe, é não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho e nem cobiçar o iPhone do próximo. Tá bom? Não pode cobiçar, né? Nem o iPhone, nem o iPod. Porque o rico tem um iPad, o pobre tem um iPod, né? E se Deus quiser um dia eu vou ter, né? Então, mais ou menos assim. Então, os 10 mandamentos, eles se resumem nisso. Agora, irmãos, pega a sua Bíblia e vá para João 14, verso 21 agora. Veja o que Jesus diz em relação aos mandamentos. Olha o que Jesus vai nos ensinar sobre a importância dos 10 mandamentos. Será que os 10 mandamentos, esses mandamentos que foram escritos por Deus, têm importância? O que eles significam, segundo Jesus? João, capítulo 10, capítulo 14, verso 21. Jesus diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Prestou atenção na importância dos mandamentos aí? Veja, muitas pessoas dizem que amam a Deus. E o tema que eu quero meditar nessa noite é uma pergunta que eu quero fazer a você. Você ama a Deus? Vou perguntar de novo. Você ama a Deus? Pelo amém foram poucos que amam a Deus aqui. Mas eu vou dar uma terceira chance. Vocês amam a Deus? Agora o anjo anotou e ficou mais contente. Agora vem uma segunda pergunta. Se vocês amam a Deus, se nós amamos a Deus, então o que é amar a Deus segundo a Bíblia? Porque veja mesmo, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós acreditamos que a Bíblia, ela nos foi dada como um manual de instrução da parte de Deus para nós conhecermos a Deus e conhecermos aquilo que Ele quer da nossa vida, ou seja, fazer a sua vontade. Veja, dizer que ama a Deus não é difícil. E isso é até louvável. Mas a grande pergunta é a seguinte:
eu amo a Deus como Ele quer ser amado, ou eu amo a Deus do jeito que eu acho que Ele deve ser amado? Porque se você sair perguntando por aí se as pessoas amam a Deus, elas vão dizer: "Eu amo a Deus". Mas você também vai ouvir essa frase: "Eu amo a Deus do meu jeito". Já ouviram essa frase? Você ama a Deus? Ah, amo. Ah, é? Como você ama? Ah, eu amo a Deus do meu jeito. Mas aí vem a pergunta: será que Deus quer ser amado do nosso jeito? Ou ele revelou na sua palavra como ele quer ser amado? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer e buscar a resposta nas Escrituras. E nessa noite eu quero meditar com vocês sobre isso, o que é amar a Deus segundo as Escrituras. Porque, olhe para cá, olhe, para Deus não é importante eu amar a Ele do meu jeito. Isso não tem importância nenhuma para Ele. Porque Ele não quer ser amado do meu jeito. Sabe por quê? Porque o meu jeito de amar a Ele pode ser errado. Assim como, por exemplo, um jovem pode amar uma moça, mas com intenções erradas. Pode ou não? Um jovem pode namorar com uma moça e ela achando que ele está namorando com ela, porque a ama de verdade, mas ele só está interessado na beleza e no corpo dela. Isso é uma forma de amar errado. Uma moça pode estar namorando com um rapaz e um rapaz achar que ela o ama do jeito que ele acha que ela deve amá-la, mas ela só o ama por interesse na fortuna que ele vai herdar do pai quando morrer. Existe ou não esse tipo de amor? Existe amor por interesse, amor por atração, não é? Existe. E existe até amor por safadeza, né? O cara namora com a menina só para dar uns amassos num tempo e depois pega ela como um copo descartável, amassa e joga fora. E às vezes a dandoca, desculpa a expressão, a dandoca ainda fica chorando pelo malandro. Acontece ou não acontece? Então existe formas de amar errado. Então eu posso pensar que amando a Deus do meu jeito, eu estou agradando a Ele. Mas a Bíblia nos ensina que Deus quer ser amado não do nosso jeito, mas do jeito que Ele determinou na palavra dele. Por isso que o cristão tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o manual que nos foi dado para conhecermos a Deus e fazermos a sua vontade. A Bíblia, resumindo a Bíblia, os dois objetivos principais da existência da Bíblia é isso: é nós conhecermos quem é Deus, ou seja, Deus se revela pelas páginas das Escrituras, e lendo as Escrituras e conhecendo a Deus, ele não só revela quem ele é, mas ele também revela a vontade dele nas Escrituras Sagradas. Por isso que o cristão que não lê a Bíblia, ele é como um motorista, né, numa autoestrada, que tem problema de vista e está dirigindo sem os óculos porque esqueceu em casa. Imagina, hein? Ó, eu tô com isso aqui, ó. Tô vendo vocês lindão aí, ó. Vocês estão tudo lindão, tal, né? Tem gente até com a camisa do Brasil aqui, um mano ali, né? Tal. Bem brasileiro, né? Ó, né? Tem um irmão ali é o irmão de Puma ali, né? Tal, o irmão do Puma, né? Tal, né? Dá pra ver, né? É. Beleza. Se eu tirar, meu irmão, já era. Você pode jogar uma pedra em mim que talvez eu nem veja quem foi. Então, a Bíblia, ela é o nosso guia. Por isso que o salmista disse assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela nos foi dada para conhecermos a Deus e fazermos a sua vontade.
Aí em João, capítulo 14, verso 21, Jesus vai nos ensinar como amar a Deus e como Deus quer ser amado. Presta atenção aí no texto. Veja mesmo. Jesus disse: aquele que me ama tem o quê? Veja aí o verso 21. O que é que ele diz aí? João 14, 21. Coloca aí, irmão, na tela, para ninguém esquecer. Quem tem os meus mandamentos, é isso mesmo? Como é que ele começa? Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o quê? Opa, então vamos lá. Jesus está nos ensinando que não basta só ter os mandamentos, decorar os mandamentos, saber os mandamentos, recitar os mandamentos, ou ter um quadro enorme na sala da tua casa com os 10 mandamentos. Quando eu era criança, né? Agora eu me lembrei de um personagem da televisão que dizia assim: quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, né? Agora eu me lembrei, né? Quando eu era menino pequeno lá em Pernambuco, que você chegava na casa da minha avó chamava Joana, mãe de minha mãe, você chegava na casa dela, quando você abria a porta, tinha 2 quadros bem grandes assim na parede, você já dava de cara. E um deles era os 10 mandamentos. O pessoal esquecia o nome da minha avó, mas não esquecia os 10 mandamentos. Que às vezes o pessoal dizia: ah, você é neto daquela senhora que tem um quadro dos 10 mandamentos lá na sala, né? Eu vi isso quando era criança. Então, quando você entrava, estava lá os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, e os 6 últimos mandamentos, amor ao próximo. E do lado tinha um outro quadro chamado Os 2 Caminhos. Quem é mais antigo lembra. É um quadro que tem desenhado 2 caminhos. Um caminho que leva para o céu. Aí, esse que leva para o céu, você vai subindo, subindo, subindo. Aí, lá no final, tem um anjo numa porta dizendo assim: bem-vindo. Olha que coisa emocionante, né? Mas o outro caminho era descendo assim, e no final tinha um lago de fogo. E as pessoas caindo lá dentro. Aí, um dia eu perguntei à minha avó: vó, que lago de fogo é esse que as pessoas caem dentro? Ela disse para mim: meu filho, isso aí é o quinto dos infernos. Quem for para lá não sai de lá mais não. Então esses eram os 2 caminhos. Agora presta atenção no texto. Jesus diz assim: aquele que tem, olha aí, os meus mandamentos. Teus mandamentos é importante? É, mas para Deus isto só não basta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então vamos lá. Ter e guardar é igual a quê? Olha o texto aí. É igual a amar. Vamos trocar? Ó, ter e praticar, tira a palavra obedecer, coloca a palavra praticar, ter os mandamentos e os praticar. Aí Jesus diz assim: esse é o que me ama. Então, para Jesus não basta só ter, decorar, saber. Tem que ter e fazer. Aí ele diz: aquele que tem e pratica, esse é o que me ama. Se você pegar a Bíblia no Salmo 119, pega aí sua Bíblia, por gentileza, abra ela. Manuseie sua Bíblia. Salmo 119, verso 98 e o verso 100. O salmista vai dizer assim, ó. Salmo 119, verso 98 e o verso de número 100. Ele vai dizer assim, ó: teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus mandamentos são a minha meditação. Sou mais instruído do que os anciões, pois tenho guardado os teus preceitos. Prestou atenção aqui no valor da lei de Deus?
O salmista está dizendo: se você quer ser mais sábio do que os teus inimigos, se você quer ser mais sábio do que os teus professores, e se você quiser ser mais sábio do que os mais velhos, guarde os mandamentos. Prestou atenção no valor dos mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus na vida daquele que os pratica, os torna mais sábio do que os seus inimigos, mais sabido do que os seus mestres e mais sábio do que os anciões. Então veja o valor dos mandamentos de Deus. Mas Jesus disse que não basta só ter, tem que guardar. Ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, prestemos atenção. O amor deve ser demonstrado com atitudes e não apenas com palavras. Nossas atitudes determinam o que nós somos. As nossas palavras não determinam quem nós somos, mas as nossas atitudes sim. Eu posso passar para vocês, através das minhas palavras, a impressão que eu sou o cara mais honesto do mundo. Posso ou não? Mas você só vai saber se eu sou mesmo o dia que você negociar comigo e eu ficar te devendo e eu pagar tudo o quanto eu estou te devendo. Então, falar apenas para Deus não adianta muita coisa. Tem que praticar. Então, quem obedece a Deus está demonstrando o seu amor para com Ele. Isso é amor a Deus. Então, o amor a Deus é demonstrado. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora vamos para outro texto. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 2 e 3. Veja o que João diz aí. Olha que coisa interessante. João vai praticamente repetir a mesma coisa que Jesus falou. Ele vai dizer assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Opa! Aí ele diz assim, ó: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual é a maior prova de que eu amo meu irmão? É quando eu guardo os mandamentos de Deus. Então, guardar os mandamentos de Deus é uma prova de que eu amo a Deus e amo ao meu irmão. Aí ele diz assim, ó: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E por que guardar? E por que quem ama e guarda os mandamentos de Deus não é pesado? Aí você vai lá para 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então, quem ama, paga o preço pelo amor amado. Com até uma redundância, né? Pelo amor amado. Então, João está nos dizendo que o que é amar a Deus? É guardar os seus mandamentos. Você vê que João repete mais uma vez. Então, cantar, declamar, dizer poesia, que ama a Deus, só falar da boca para fora, Deus até escuta, mas ele não recebe. Dizer que ama a Deus é difícil? É difícil, irmão? Cantar que ama a Deus é difícil? É difícil? Não, né? Até dizer poesia. Quer ver? Vou dizer uma. Vocês querem ouvir? Vou dizer uma. Vocês conhecem. Ó. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Eu amo a ti, papai do céu, de todo o coração. Ficou legal ou não? Olha aí. Até as crianças sabem isso.
Agora, cantar, pregar, falar, dizer, cantar, declamar que ama a Deus não é difícil. Difícil é provar que ama Ele. Deus ama a gente? Sim ou não? João 3, verso 16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, sim ou não? Então Deus amou. Qual é a prova que Deus nos amou? Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero que vocês abram o texto de Romanos 5, verso 8. Vamos lá. Eu gosto de citar a Bíblia para vocês lerem, que é importante vocês lerem a Bíblia. Romanos 5, verso 8. Olha o que Paulo vai falar aí. Paulo diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, o que, irmãos? Pecadores. Presta atenção, Paulo está dizendo assim, ó: Deus provou que ama a gente. E qual é a prova que eu tenho que Deus me ama? Não é um carro do ano que Ele me dá, não é uma casa que Ele me dá, não é uma mulher bonita para eu casar com ela e viver com ela. Isso são bênçãos que Ele dá, porque Ele realmente é gracioso. Mas a maior prova de que Deus nos ama foi Ele ter nos dado Jesus. Mas Ele deu Jesus para quê? Para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque nós somos o quê? Qual é a palavra feia que está aí? Nós somos o quê? Pecadores. Aí a Bíblia diz assim: o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. E o que é o pecador em relação a Deus? O pecador é inimigo de Deus. Então Deus deu o seu filho para morrer pelos seus inimigos e nos reconciliar com ele. Amém, irmãos? Então, como é que eu sei que Deus me ama? Que prova eu tenho que Deus me ama? Assim, vou colocar assim, de paixão, de todo o coração. É quando eu olho para a cruz e vejo lá Jesus morrendo no meu lugar. E isso é tão impactante que se você for para o capítulo 8 de Romanos, você não está no 5, vai para o 8 agora. Lá no verso 31. Verso 31. Como é que começa aí o verso 31? Opa, ele está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continue lendo o texto, irmão. Veja agora o que é que ele vai falar. Olha aí. O que é que ele está dizendo? Ele fez uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele disse assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o enviou para morrer por nós. Ora, se ele já nos deu o seu filho, que é a coisa mais importante que Deus tinha. No dia que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que Jesus entrou no Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Quando ele saiu do rio, uma voz estrondou no céu, era Deus. Deus bradou lá do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus deu aquilo que mais alegrava ele, que era mais precioso dele, ele deu para morrer por nós, os pecadores. Então, qual é a maior prova que Deus me ama? Não é a aprovação no teste do Enem. É que Jesus morreu por mim. Posso ouvir um amém? Você se alega por isso? Jesus morreu por nós. E por que Jesus morreu por nós? Não é porque a gente é lindinho, fofinho, gatinho, gatinha. Ai,
né, cheirosinho. Ai, coisa cheirosa. Ai, que menino lindo. Ai, né? Não pense porque Deus olhou do céu assim para você e falou: que coisa linda esse menino que eu criei. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, transgressores da lei de Deus. Aí Deus enviou Jesus, ele provou. Aí Deus está dizendo o seguinte, ó, eu provei o meu amor para com vocês. Agora, a prova que eu quero que vocês me deem, que vocês me amam, é guardem os meus mandamentos. Você está entendendo agora? O linguajar de Deus? Por isso que João fala isso. Romanos capítulo 13, vá um pouquinho mais para frente. Capítulo 13, verso 8 a 10. Paulo vai dizer assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama ao outro cumpre a lei. Então, o que é o amor? É o cumprimento da lei. Da lei de quem? De Deus. Aí ele diz assim, ó: com efeito, ou com exemplo, ou por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha o que ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é amar o próximo? É não matar ele, é não roubar ele, é não levantar calúnias contra ele, é honrar o pai e a mãe. Isso é amar o próximo. Amor não é só blá blá blá. Amor é algo prático e concreto. Amor se demonstra por ações, não por palavras. Amor de palavras é o amor da novela das 8. É o amor do cinema de Romeu e Julieta. Mas o amor na Bíblia é algo concreto, é algo prático, é algo real. É algo que se vê e que se prova. Aí Paulo continua dizendo assim, ó. Ele continua dizendo assim, ó: e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí veja o que é que ele diz, ó: o amor não faz mal ao próximo. Olhe para cá agora. Matar faz mal? Sim ou não? Roubar faz mal? Cobiçar faz mal? Idolatrar faz mal ou não? Ah, então a gente sabe o que é fazer o mal. E a gente sabe tanto, tanto na cidade como na roça, que eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Olha que coisa interessante. Quando alguém mata alguém, qual é a primeira atitude dela? Não sei se vocês já perceberam. Qual é a primeira atitude? Fugir. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando a gente mata, a nossa consciência nos acusa. E a primeira atitude nossa é, ó, livrar o flagrante. Aí, pastor, mas eu conheço gente que mata e fica lá. Aí é o maluco. Maluco é outra coisa, tá? Maluco é doidão mesmo. Mata e ainda chupa o sangue. Tô falando daquele cara que mata e sai correndo. Esse negócio é tão forte que se dois índios brigarem lá dentro da mata e matar o outro, o que matou se esconde dentro da mata, mesmo sem ter ninguém do lado. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita no nosso entendimento, no nosso coração. Então, amar é algo prático. Aí Paulo diz assim: o amor não faz mal ao próximo. Aí ele fecha o versículo dizendo assim, ó: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quem é que verdadeiramente guarda a lei de Deus?
é aqueles que amam a Deus e amam ao seu próximo como a si mesmo. Esse é o que ama. Amém? E qual é o resultado de ter os mandamentos e guardar os mandamentos? Jesus disse assim, ó, voltando lá em 14:21 de João. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama a Deus, olhe para cá, quem ama a Deus é amado de Deus. E quem é amado de Deus é amado pelo Filho de Deus, que é Jesus. Prestou atenção aí no verso? Ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai. E eu também o amarei. Prestou atenção no texto? Agora vá para 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6, para a gente ir para o final. Para vocês não ficarem muito cansados. Tá bom? Que amanhã é dia de branco, de preto, de marrom, de loiro, todo mundo trabalhar. Quando eu era criança, o meu pai um dia disse assim: amanhã é dia de branco. Aí eu disse para ele: graças a Deus. Aí ele falou: por quê? Eu digo: porque eu sou preta e eu não vou trabalhar. Esse moleque, você não entendeu nada. Não tem essa expressão, né? Amanhã é dia de branco, né? Meu Deus do céu. Tá? Cai nessa, viu? Amanhã não é o dia da consciência negra, não, tá? É dia de trabalho. Muito bem. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 6. João vai dizer assim, ó, que a maior bênção de amar a Deus é conhecer a Jesus e seu grande amor. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais amamos. Aí João diz assim, ó: e nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Jesus e ao Pai. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Prestou atenção aqui na seriedade das palavras? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Prestou atenção no final? João está dizendo que nós temos que ser imitador de quem? De Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que nós somos chamados de cristãos? Você já leu no livro de Atos? Cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Então, nós somos seguidores de quem? De Cristo. Muçulmano é aquele que segue a Alá e a Maomé. Cristão é aquele que segue a Yahvé, o Pai, e a Jesus, seu Filho. Então, João está dizendo assim, ó: aquele que diz que o conhece deve guardar os seus mandamentos e andar como ele andou. Aí, vamos lá, algumas perguntas. Jesus andou mentindo? Então a gente não deve mentir também. Jesus andou roubando? Vocês já ouviram falar que Jesus entrou no mercado lá de Jerusalém e roubou um figo? Você já leu isso? Jesus matou alguém? Então a gente não deve matar. Então João está dizendo assim, ó: se você diz que é dele, conhece ele, então ande como ele andou. Para fechar, vem a pergunta: Jesus andou transgredindo os 10 mandamentos ou andou praticando os 10 mandamentos?
O óbvio é que ele andou guardando os 10 mandamentos. E se ele praticou os 10 mandamentos, o que é que nós, como seguidores dele, temos que fazer? Guardar também. Porque João diz assim, ó: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, se você é um seguidor, uma seguidora de Jesus, ande como Jesus andou. Dia de sábado, onde é que você encontrava Jesus? Dia de sábado. Qual era a profissão de Jesus? Quem lembra? Ele era carpinteiro. Você já leu no livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João que dia de sábado Jesus deixava a carpintaria aberta? Dia de sábado você encontrava Jesus na carpintaria? Onde é que você encontrava ele? Na igreja, na sinagoga. Não está escrito em nenhum evangelho dizendo assim, ó: e Jesus no dia de sábado foi para o Habib's de Jerusalém, porque lá estava uma promoção imbatível de quibe do seu Habib. Está escrito isso? Onde é que você encontrava ele no Shabá? Na sinagoga, que era a casa de orar, e ele estava lá para fazer o quê? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia e explicar a Bíblia. Então, voltemos ao texto para encerrar. Vamos ficar em pé? Eu quero passar a palavra ao dirigente. Cadê o dirigente? Foi arrebatado, está por aí. Opa, está ali. Graças a Deus. Pode ficar aqui na frente já, pastor, que eu vou passar a palavra para o senhor. E vamos encerrar, então, relendo de novo João 14, 21. Para ficar bem gravado na mente de vocês. Então, a pergunta foi: você ama a Deus? E a segunda pergunta foi: o que é amar a Deus segundo as Escrituras? Qual é a resposta que você me dá? O que é amar a Deus segundo a Bíblia, irmão, irmã? É guardar os seus mandamentos. Amém? Vamos encerrar lendo de novo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer Jesus na tua vida? Você quer Jesus agindo e se manifestando na tua vida? Obedeça a ele e guarde os seus mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Que Deus os abençoe e muito obrigado em nome de Jesus.